produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar o programa Coletiva. A pandemia do novo coronavírus tem provocado uma reviravolta na vida de todos nós. O isolamento social e a preocupação com a doença têm mexido com a nossa cabeça e, por isso, a saúde mental é o assunto de hoje. A gente recebe aqui em nossos estúdios a psicóloga e docente do curso de Psicologia da Unifev, a professora mestre Carol Godoy Ramparian. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Fabiola. Aqui ao meu lado, dividindo a bancada, o chefe de jornalismo do TV O Jornal, segunda edição, o Wender Rodrigues. Lembrando que essa bancada está um pouco mais vazia, dentro do formato do programa Coletiva, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Professora, o atual cenário da pandemia do coronavírus, ele tem gerado medo e apreensão de muitos de nós. Como você avalia essa situação? Então, Fabiola, de fato tenho percebido que algumas pessoas têm vivenciado, toda a situação que está acontecendo com extremo medo e extrema apreensão. De uma certa forma, acho que é um pouco compreensível, É complicado a gente tentar classificar esse momento com algumas doenças. Por quê? Porque é um momento novo para todos nós, inclusive por não sabermos exatamente o que vai acontecer, Por outro lado, também tenho observado o extremo, Algumas pessoas que não têm se importado tanto com a situação e vem argumentando uma possibilidade de manipulação ou invenção. Então, esses dois extremos classificam uma nação aí que está talvez encarando todo o contexto de uma maneira que acabam não se ajudando, porque um lado se opõe ao outro, Também fico aqui pensando que possa haver no meio termo, algumas pessoas que têm consciência do que está acontecendo, mas não estão nesse extremo medo ou apreensão. E aí essas pessoas talvez consigam, claro, seguir as orientações, manter todos os cuidados que são indicados, mas consigam ajudar essas outras pessoas que estão nesse quadro aí de extremo medo e apreensão, que de uma certa forma é um tanto compreensível. Carol, como que nós podemos definir a tão falada saúde mental, que já vinha ganhando destaque há alguns anos e agora, nos últimos dias, ainda mais? A saúde mental, ela é um termo que se refere a todos os sentimentos e sensações que as pessoas têm e como elas lidam com esses sentimentos, com essas sensações, com essas percepções, diante de uma situação ou um contexto que elas estão vivenciando. Legal, a gente tem falado muito que é preciso cuidar do nosso psicológico, porque pode interferir na imunidade. Realmente há uma relação entre os problemas físicos com a saúde mental? Sim, Wendel, existe uma relação. Até existe um termo técnico que as pessoas já usaram muito, que se chama psicossomática, São as doenças nas quais o emocional acaba desencadeando sintomas físicos. Mas esses sintomas físicos não são uma doença biológica, Então elas não vão ser tratadas com uma medicação específica. Por quê? Porque o cunho, a origem é emocional daqueles sintomas. Então, quando você me faz essa pergunta, me vem à cabeça um exemplo de uma pessoa que eu acompanho e que começou a apresentar sintomas de tosse e febre. E, na devida situação, o posto de saúde ali próximo à casa dessa pessoa encarou como uma possibilidade de coronavírus. Como eu estava acompanhando essa pessoa há um certo tempo, eu pensei que pudesse ser um quadro de ansiedade, então um fundo emocional que estava desencadeando sintomas físicos. Claro, ela seguiu todas as orientações que foi passada pelos profissionais de saúde e foi descartado o coronavírus no prazo ali do exame chegar.
Então, assim, ficou evidente que um fundo emocional dessa pessoa estava produzindo um sintoma físico, né? E esse é um cuidado que a gente tem que tomar nesse momento. Por isso, de mantermos emocionalmente estáveis, para que o nosso emocional não se identifique com o cenário, né, e passe a produzir algum sintoma. Até é interessante, né, até me fez pensar algumas pessoas que têm relatado o sintoma de gripe com mais frequência, né? Então é isso, às vezes o emocional ele não está totalmente estabilizado e ele faz uso de algumas ferramentas e desencadeia os sintomas físicos e isso causa uma confusão, né? A própria falta de ar, tem-se muito falado disso. Também, Né? também. É algo que pode ser gerado pela ansiedade. Exatamente, né? Exatamente. Então, é nesse sentido que é interessante olharmos para a saúde mental nesse momento. Doutora, é um momento delicado em que muitas pessoas estão em casa, né, obedecendo essa reclusão. A senhora tem conhecimento de outros momentos da história de pandemias ou epidemias que possam ter provocado tantas perturbações hoje como a gente tem observado por aí? Sim, Fabíola, é interessante a tua pergunta, porque me remete à Primeira Guerra Mundial, né? Que é um outro tipo de pandemia, vamos dizer assim, não é um vírus, né? Mas por que me lembrou a Primeira Guerra Mundial? Porque naquela época, os médicos, e um deles era até o Freud, né? Perceberam que as pessoas que voltavam da guerra, ou aquelas que não tinham ido, mas ficavam aguardando quem estava lá na linha de frente, desenvolveram novos sintomas e novas doenças emocionais. Na época eles chamaram de neuroses de guerra, né? Um pouco óbvio para nós, mas naquela época era uma doença nova. E por que você me fez lembrar, né, com essa tua pergunta, a Primeira Guerra Mundial? Porque os quadros emocionais, eles vão depender do contexto da época, dos aparatos, né, situacionais, para que desenvolva novos sintomas ou aperfeiçoe um sintoma já existente, mas ele aparece com outras características. A gente pode pensar das guerras mundiais, assim como as pandemias, né, gripe espanhola, tantos outros exemplos, sim, desencadearam novos quadros ou novos sintomas emocionais. Então, hoje, eu não consigo afirmar para vocês exatamente qual vai ser esse quadro, né? Porque senão eu estaria fazendo uma previsão. E, na verdade, a gente tem algumas hipóteses, né? A gente vislumbra algumas possibilidades, como já tem um artigo sobre o estresse pós-traumático, né? Mas nós vamos ter que aguardar, né? E verificar aí como o ser humano, como a sociedade vai lidar emocionalmente falando. Então, o nosso trabalho hoje é mais no sentido preventivo. Eu acho que é justamente, né, poder dialogar, conversar, disponibilizar informação, como vocês estão fazendo agora com o programa, para que essas pessoas se fortaleçam a fim de não desenvolver novos quadros. Carol, como que você analisa os pontos positivos e negativos dessa reclusão, desse distanciamento social que nós estamos tendo que viver agora, né? É interessante porque algumas pessoas até vão achar essa pergunta contraditória e vai dizer, como assim aspecto positivo, né? É muito mais fácil eu listar vários aspectos negativos, então eu não vou me estender neles, mas alguns que eu acho que muitos especialistas já vêm destacando na mídia. Então, os aspectos negativos podem ser o desemprego, a insegurança financeira, a saturação do SUS, né? O cansaço dos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Se eu for falar especificamente dos aspectos emocionais, a gente pode destacar o estresse, a ansiedade, o medo, a solidão, né? Enfim, um cenário, é uma situação que submete o ser humano a uma incerteza, né, do que está por vir. Então, várias sensações e sintomas vão se aparecer nesse sentido.
mas eu prefiro, nesse momento, destacar alguns positivos e me aprofundar neles, justamente para a gente começar a pensar o que a gente pode aprender com tudo isso que está acontecendo. E um aspecto que eu tenho observado, até pelo relato não só dos pacientes, mas de amigos e pessoas próximas, trata-se da desaceleração, né? Nós estávamos vivendo num ritmo extremamente acelerado, né? Sem percebermos, estávamos hiperativos, não enquanto diagnóstico, né? Mas enquanto estilo de vida. E aí nós fomos obrigados, de uma certa maneira, a nos pararmos, a nos isolarmos, e isso, no início, causou desconforto e estranhamento, né? E até desespero. Mas depois de um tempo, eu tenho percebido que as pessoas estão lidando melhor com essa desaceleração. De que maneira? Elas estão trabalhando de uma outra forma, se exercitando de outra forma, estudando de outra forma. Então, eu estou percebendo que o ser humano tem encontrado novas saídas e considero que essas saídas são criativas, né? E isso que eu acho que a desaceleração tem nos mostrado, né? O quanto o ser humano não estava tendo tempo para olhar como ele lidaria com uma situação, né? Como ele poderia se reinventar. Então, nesse sentido, eu acho que todo o contexto do isolamento social tem permitido as pessoas se reinventarem e, principalmente, se dedicarem a algumas relações interpessoais que antes não tinha tanto tempo assim. Vamos sair modificados disso tudo, né, professora? Assim espero. A gente tem percebido aí um embate entre os políticos, Tá. entre especialistas e públicos. Deve se isolar, não deve se isolar, relaxa a quarentena, reforça ainda mais a quarentena. Essa indefinição deixa a gente muito perdido. E também pode atrapalhar essa questão da saúde mental? Sim, eu considero que sim. Não consigo te dizer a intensidade desse agravamento. Mas por que eu considero que sim? Vou te dar um exemplo. Sabe quando uma criança recebe ordens diferentes dos pais? Sim. Então, pensar nesse exemplo, o que acontece com a criança quando o pai fala uma coisa e a mãe fala outra? Independente de quem está certo ou está errado. Mas quando essa criança recebe orientações distintas, ela fica perdida, ela fica na dúvida, porque ela pode agradar e desagradar e receber sanções daquele, né, do qual ela não acatou, mas, em especial, ela tem que tomar a decisão por conta própria. Ou seja, fazendo um paralelo com a situação atual, enfim, ao meu ver, né, o problema não é a diferença de opinião. Até porque eu acho que é interessante, né? Você tem que colocar em jogo várias situações, diferentes variáveis e tomar decisões a partir de uma série de ponderações. Mas quando você tem diferença na orientação, no encaminhamento da situação, isso sim, né, gera na população esses mesmos sentimentos do exemplo que eu dei da criança. Então, a sociedade pode se sentir perdida, pode, enfim, ficar na dúvida, né, qual lado ela vai seguir, e aí acontece o que está acontecendo. As pessoas tomam decisão por conta própria. E aí você tem a divergência, né, de como lidar com a situação. Carol, e nesse turbilhão de informações, dúvidas, vai para um lado, vai para o outro, no consultório, quais têm sido as maiores queixas registradas? Bom, tenho percebido que as queixas têm se voltado muito mais aos quadros de ansiedade. Então, algumas pessoas que estavam com a ansiedade estabilizada, essa ansiedade voltou com muito mais potência. Algumas pessoas que não apresentavam, né, uma ansiedade, estão apresentando uma certa ansiedade. Então, eu acho que eu vou ficar aqui às voltas com a queixa da ansiedade, que é a que tem
mais aparecido, né? Ainda não é o assunto com maior prevalência, mas a questão das preocupações com relação a emprego e situação financeira, né? Mas o que eu poderia destacar, em especial, que eu acho que aparece na entrelinha dos discursos, das conversas que eu tenho acompanhado, trata-se da possibilidade da pessoa encontrar saídas diante de uma situação que ela não controla. Uma característica do ser humano, né, é tentar controlar, desde sempre, né? Por quê? Bom, porque é melhor, é mais fácil, é mais cômodo, né? Então, eu não estou fazendo essa fala julgando, né? É muito mais fácil você lidar com uma situação que você se prepara ou que você minimamente planejou na sua cabeça, né? Por mais que você tenha alguns ajustes a fazer, ela já está minimamente organizada. E aí o que eu tenho observado é isso, né? As pessoas estão tendo que passar por uma situação que elas não tinham planejado, que elas não tinham organizado, pelo contrário, elas estão tendo que abandonar, literalmente, a viagem que já estava paga, o casamento que já estava marcado, enfim, né? Acho que esses exemplos iriam longe, mas as pessoas estão tendo que abandonar os planejamentos prévios e organizar o quê? Elas também não sabem o quê. Então, eu vou usar uma palavra que talvez ela tenha um certo impacto, mas é exatamente lidar com a própria impotência, né? A impotência diante até das informações do futuro, de uma vida que você achava que você tinha controle, porque no final das contas o controle ele é ilusório, né? Mas ele é confortante, mas ele é ilusório e isso acabou permeando todos os seres humanos, independente da profissão, independente da classe social, né? Então, essa eu acho que é uma das situações que não vem em formato de queixa, né? Mas eu acho que é um dos movimentos e uma das situações que eu mais tenho observado, né? E eu acho totalmente possível as pessoas lidarem com a própria impotência, né? Talvez quando elas acessarem isso, elas vão ver que é mais confortante do que controlar, porque controlar dá muito trabalho, você gasta muita energia planejando, replanejando. Então, experienciem. Eu acho que eu poderia dizer, né, na medida do possível, tentem passar por esse momento de uma maneira que não seja tão traumático, né, tão negativo. Professora, tendo a experiência dos seus pacientes, como você tem observado que as pessoas estão passando por esse momento até agora? Os sintomas de quem já tem algum transtorno mental estão sendo prejudicados? Como as pessoas estão enfrentando isso hoje? Fabíola, eu acho que eu poderia dizer que nós temos aí 3 formas distintas de pelo menos até agora eu tenho observado, né, de como as pessoas estão lidando. Algumas estão desenvolvendo alguns quadros, né, desenvolvendo ou potencializando um quadro que já existia. Outras estão negando totalmente o cenário e outras estão às voltas com encontrar possíveis saídas. Tá? Sim. E a questão, você comentou de crises de ansiedade, faltas de ar, que a gente comentou aqui também. Como diferenciar essa situação momentânea de fato, uma síndrome do pânico? É muito boa essa pergunta, porque, na verdade, é interessante que essa pessoa que esteja passando agora por um desconforto emocional e perceba sintomas de ansiedade, que ela possa ficar muito atenta à frequência disso e à intensidade. Ou seja, uma certa ansiedade, ela é compreensível. Mas uma ansiedade que tira o sono da pessoa, ou o apetite, ou ela se percebeu muito nervosa e
roendo muitas unhas, focada, ou seja, as pessoas que estão mudando comportamentos que elas não tinham antes e que estão apresentando, é interessante buscar alguma informação, algum profissional que possa acompanhá-las e orientá-las melhor nesse sentido, né? Outro ponto interessante é que, ao passar pela pandemia, vamos dizer, né, o tempo em que tudo isso se organizar e a pessoa continuar apresentando o quadro de ansiedade, ela também precisa procurar um profissional. Por quê? Porque você usou o termo pânico e ansiedade. A crise de ansiedade, ela tem um determinado tratamento e um determinado cuidado. Quando essa crise de ansiedade ela é intensa, ela pode se transformar num pânico. E tratar o pânico exige muito mais tempo, exige outras ferramentas e outras técnicas diferentes da ansiedade. E aí o pânico, ele pode demorar muito mais para ser tratado. Então é interessante que as pessoas cuidem e olhem nesse momento que há uma certa ansiedade, mas que ela ainda não está muito intensa e não muito frequente, tá? Para não se transformar num pânico no futuro. Doutora, um termo que a gente tem ouvido bastante é a síndrome de burnout. Quem está propenso a isso e o que seria essa síndrome? Essa síndrome, ela é referente a uma estafa mental, a um cansaço mental e físico oriundo do excesso de trabalho. Nesse momento, com certeza, a gente pode pensar que o público que está mais suscetível a desenvolver esse tipo de síndrome são os profissionais de saúde. Não só aqueles que estão trabalhando na linha de frente, os que estão trabalhando de forma direta e indireta, né? Então, esse é um público que precisamos olhar com muito cuidado e oferecer apoio, né? Independente, né, se seja psicológico ou não, porque eles vão estar muito suscetíveis a esse tipo de estresse, a esse tipo de instabilidade emocional e física. Então, a síndrome define os dois aspectos. Sim. E as pessoas que vivem com transtorno obsessivo-compulsivo TOC, por limpeza, né? Eu imagino que não esteja sendo fácil, porque a gente tem justamente essa orientação de lavar sempre as mãos, manter tudo limpo, né? É mais difícil lidar com pandemias para pessoas que já têm esse transtorno prévio, né, doutora? Você sabe que eu tenho escutado, né, de alguns colegas até de profissão, que estão se tornando obsessivos por limpeza, né? Sim, eu avalio que possa ser um momento mais delicado, né, para as pessoas que já estão diagnosticadas com transtorno obsessivo-compulsivo, porque isso potencializa, né, um comportamento que elas já apresentavam. Mas, por outro lado, também entendo que a gente possa né, olhar para essa situação e também oferecer, né, um tipo de apoio a essas pessoas. E aí eu vou fazer uma ponderação muito próxima da pergunta a respeito da ansiedade. Quem também nesse momento tem se observado muito obsessivo com as limpezas, de uma intensidade e uma frequência muito grande, a ponto disso causar angústia, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que se higienizar a toda hora. Estou dizendo que este comportamento te provoca angústia, olhe para isso também, né? Tome um certo cuidado. Por quê? Porque os hábitos de autocuidado, eles já existiam, né? Todos nós somos orientados a escovar os dentes todos os dias, no mínimo 3 vezes no dia, né? Então, assim, não é o comportamento da higienização, mas é o que esse comportamento te suscita, o que isso te provoca. Então, se isso está, você vem percebendo que você está muito angustiado, isso está te provocando um mal-estar e um determinado sofrimento, cuide disso também. E para a gente cuidar disso, Carol, quando se pede para não sair de casa, quais atendimentos especializados a gente pode buscar? Sim. Hoje nós temos muitos profissionais da área da psicologia e da psiquiatria que estão oferecendo atendimento online com qualidade para que essas pessoas tenham apoio
e não precisem sair de casa, tá? Aí depende muito da região, né, que a pessoa mora, mas o online facilita, né? Você pode buscar profissionais mesmo que eles morem em outro estado, né, numa região longe da sua casa, mas sim, nós temos hoje uma oferta com profissionais muito capacitados, muito competentes e que estão dando atendimento e consulta de maneira virtual. Interessante. Bom, nós vamos dar uma pausa agora no programa coletivo. A gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Não saia daí.